E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 14 de março de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje teve uma queda de 0,28%, vocês veem o candle deixado no dia de hoje, e aqui nesse ponto teve ativação de um trap de compra. Este candle de ontem, 49, tentou perder a mínima, segurou aqui justamente nesse suporte, 103,660, já comentado há muito tempo. Houve a superação deste candle, ativaria a compra aqui, stop na mínima, mas após ativar vocês veem como essa tendência de queda continua forte, né? Então, apesar de um sinal de compra, é interessante ser um pouco mais conservador aqui e, caso entre, obedecer o stop, né? Stop que seria aqui abaixo desse candle. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem como o candle da semana passada feio, deixou muita sombra na parte superior, e esta segue aqui em decisão, né? Sombra inferior e superior bem equilibradas nesse ponto. O legal mesmo seria se aqui armasse um trap de compra no semanal, né? Fechasse assim, semana que vem superasse, ficaria bem interessante, viu? Já levando em consideração esse outro fundo aqui anterior, né? Aí mostraria realmente a força aqui deste suporte. O Ibov, queda de 0,18%, segurou aqui na casa dos 102.900, também um suporte comentado há muito tempo já, um ponto em que já foi suporte anteriormente, vocês veem aqui que já suporte umas vezes, que seria o quinto toque, olhando de uma maneira mais recente, né? Já seria o quinto toque aqui nesse ponto, e hoje, também de maneira semelhante ao Infut, ativou aqui um trap de compra na superação aqui do candle 49 nos 103.950, ativou um trap de compra, stop abaixo do candle 49, alvo duas vezes acima. Mas assim, vocês veem que após a confirmação desse trap, olha como derreteu, né? Então, mesmo comprando aqui, esperando que seja um sinal de reversão, é interessante obedecer o stop técnico e ser um pouco mais conservador nesse tipo de entrada. A tendência continua sendo de baixa, né? Vocês veem aqui que após a confirmação do Joey de Napoli, que nesse ponto aqui confirmou o Joey de Napoli, olha como continuou caindo, né? Então aqui seria realmente uma operação contra a tendência atual, né? Que seria essa já quase querendo armar aqui um pivô de baixo. Passando aos ativos, Pag Menos, PGMN3, ontem fez um movimento bem interessante, segurou aqui na 61.8, desse movimento aqui que foi bem forte, né? Saiu uma notícia, olha a quantidade olha como foi forte aqui este candle, né? Apesar de ter deixado sombra, uma parte do dia estava assim, né? Estava um candlezão, volume bem mais alto que a média, né? E segurou aqui nesse ponto, hoje teria ativado aqui a operação de 61.8, buscando justamente aqui a formação de um pivô, com stop um pouco mais abaixo, né? Stop um pouco mais barato, seria aqui no fundo, mas papel em queda, fechou em queda de 2,31%, então assim um movimento um pouco mais, 2,51%, um movimento um pouco mais complicado aqui. SER3, outro ativo que também deixou a 61.8, também deixou um movimento assim bem interessante. Segurou aqui nessa região no dia de ontem, puxou com força, mas volume bem baixinho. Então esse volume aqui já não traz tanta confiança, né? Interessante seria que fizesse esse movimento, caísse um pouco sem volume e este candle de ontem fosse com volume bem acima. SER3 aconteceu o contrário. Então aqui vocês veem que nem sequer chegou a ativar aqui a 61.8. O candle de hoje não superou, então está aqui próximo a uma região de uma retração importante, entretanto, nenhuma operação no momento. O que poderia ser feito ainda seria aguardar aqui esse topinho, que fizesse aqui um fundo acima do anterior e esperasse aqui um Joey de Napoli, mas por enquanto nada. CVC, outro ativo que também havia segurado em uma região de retração, né, de 61.8, mas não confirmou a operação, continua em queda, de maneira semelhante a SER3, aguardar aqui
caso façam Joey de Napoli, seria interessante aqui pela assimetria do trade, né? Banco do Brasil, BBAS3, deixou um Joey de Napoli de venda aqui, nesse ponto, quando perdeu este candle aqui, deixou ativado. Hoje caiu 0,90%, é um trade que tem aqui a média de 80, né, contra ele, mas que também tem uma simetria boa, né, professor? Aqui ativaria, stop aqui em cima, esperando justamente aqui a formação de um pivô, né, que aí já jogaria bem mais abaixo aqui o valor desse ativo. Anima é um ativo que subiu bastante, deixou este candle aqui bem expressivo. Hoje teve uma queda de 5% e também é um ativo que eu aguardo aqui, o Joey de Napoli, que caso fizesse mais ou menos aqui nessa região, uma região de 61,8, seria interessante, tá? Eu considero até desse movimento todo aqui, 61,352. E hoje também eu desenhei aqui um alargamento, que me tem feito um pouco de sentido, principalmente levando em consideração os pontos em que tem segurado, né? Então aqui nos pontos que seguraram, vocês veem o estocástico apontando para cima. E aqui também, apontando para baixo, provavelmente aqui seja um alargamento no tempo gráfico diário de Anima. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o canal, curtir o vídeo. Até a próxima.